Oi pessoal, bem-vindos ao Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou Fernanda Manhota. E hoje vamos falar sobre a economia brasileira. Atendendo pedidos. Bom, estamos numa verdadeira série de João Ricardo aqui no canal. Ele já veio para falar sobre crise de 2008, já voltou para falar sobre crise da Argentina e agora vai falar sobre economia brasileira. Crise! É a pessoa da crise, né? Você vai ter uma playlist lá, crise, é todos os vídeos que tem o João Ricardo. É isso aí. Deixar falar de coisa boa, né? TechPix, Top Term. A gente tá nessa tentativa. Você tem uma sugestão aí de um tema que não seja crise pro João Ricardo, fica à vontade pra sugerir, usando a hashtag DCC Responde, aliás. Já sei! João vai falar sobre teoria dos jogos. Ah, isso vai ser muito legal. Você vai vir falar e explicar a teoria dos jogos pro pessoal. Podia fazer isso tipo numa coisa mais moda esportiva, tipo na quadra. Apoiado. Gosto. Meu Deus, o Nash se revirou agora. Aproveita que você já tá por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, aperta esse sino que aparece aí embaixo e também nos siga nas nossas redes sociais, as nossas particulares, as do canal, inclusive a do nosso convidado, que vai tudo aparecer pra você aí embaixo. João, tem notícias aí de que o PIB deu uma crescidinha, o famoso PIBinho, né? Que o pessoal falava na época da Dilma, não sei se você lembra disso. Deu uma pinceladinha pra cima, ocorreram já algumas reformas, na verdade já estamos votando a reforma da Previdência, está no Senado agora, né, no momento que a gente está gravando, está indo para votar no plenário em breve, e a reforma tributária está começando a ser discutida, ou seja, as reformas estão acontecendo. Não vou falar se eu concordo ou não, é outra história, mas elas estão acontecendo. E aí, por que o desemprego continua tão alto? A gente tem as reformas, as indicações para o mercado supostamente estão acontecendo nesse processo. Era para se imaginar que a economia já estivesse um pouco mais aquecida. E por que não é o caso? Olha, eu acho que as pessoas colocaram muita expectativa nas reformas, na Previdência, na reforma tributária, no que pode acontecer. E a verdade é que, para o desemprego cair, alguém precisa contratar esses trabalhadores que querem trabalhar e não conseguem. Para contratar, você precisa produzir mais. Só produz mais quem acha que vai vender. Então, enquanto você não achar que vai vender, você não contrata mais as pessoas. O que está acontecendo é que a gente não está gastando, não está consumindo tanto, as empresas não estão investindo e tem um espaço de uma capacidade ociosa que não foi preenchida ainda. Então, o desemprego ele normalmente é uma variável que demora muito para voltar. Nessa crise especificamente, muito diferente das anteriores, porque o Brasil está acostumado a cair forte, mas voltar rápido e crescer forte depois. Aqui não. O que aconteceu foi, a gente foi desacelerando, entrou em recessão e parece que de alguma forma a gente desaprendeu como cresce. E é isso que está difícil, conciliar essa ansiedade de voltar a crescer, só que não tem nada que impulsione a economia para dar esse salto. Então o desemprego está alto, está caindo, mas está alto e vai demorar ainda, a não ser que a gente consiga passar muitas coisas e que dê algum tipo de estímulo para as pessoas gastarem mais. Só que aí a gente pode pensar também que supostamente poderia ter mais investimento externo, né? E não é o caso. A gente não está conseguindo atrair, portanto, mais investimentos que pudesse talvez aumentar esse processo, ou melhor ainda, a gente poderia estar exportando mais. Por que a gente não está usando esses atributos? Eu acho que tem alguns fenômenos, né? Eu acho que o primeiro é que mesmo que exista uma agenda de reformas, uma agenda que o investidor internacional vê com bons olhos, tem muito ruído nessa agenda criada pelo próprio governo. Né? Tem um ruído político, né? Porque a gente tem essa mania de dissociar a política da economia, mas essas coisas são todas juntas, claro. Inclusive a ciência econômica surge com o nome de economia política, né? Então tem assim muito ruído nessa condução, então tem uma parcela do governo que quer colocar essas reformas para serem votadas, para serem implementadas e uma outra parte que às vezes torna essa vida um pouco mais difícil. O investidor olha tudo isso e fala, bom, vou esperar passar, vou esperar ver o que vai acontecer, eu não vou antecipar isso, porque não quero ser eu sozinho, tentar antecipar e perder dinheiro. Então, para dar esse voto de confiança, se o ambiente estivesse um pouco menos turbulento, isso pensando domesticamente, mas aí a gente tem no resto do mundo a China que desacelera, é um parceiro comercial importante, os Estados Unidos estão desacelerando e os dois estão em guerra comercial, então um poderia impactar negativamente o crescimento do outro. Para o Brasil, isso pode ser ruim. E a Argentina, que está indo mal, também é um parceiro comercial, faz com que fique mais difícil da gente exportar. E aí nós tivemos Brumadinho, nós tivemos outras coisas, greves de caminhoneiros, que dificultaram também essa retomada da economia. Então a gente
tá difícil deslanchar mesmo. E o que você mencionaria como destaques em termos de política macroeconômica, né? Várias coisas aconteceram, inclusive algumas mudanças paradigmáticas em relação às últimas décadas, né? O que se praticava em governos anteriores. Boa parte dessa agenda, inclusive, bem polêmica. Gostaria que você comentasse um pouco, assim, do que você destacaria nesse modelo que está sendo implementado no Brasil de 2019. Bom, eu acho que algumas coisas são bem importantes, assim, né? Primeiro, olhando para o Banco Central, por exemplo, né? Você tem a consolidação, pelo menos a gente está acreditando nisso, da inflação num nível muito mais civilizado agora. É possível que com a gestão que começou com o Ilan e agora continua nos mesmos moldes com o Roberto Campos Neto, o Banco Central tenha encontrado uma maneira de operar para conduzir a taxa de juros e de alguma forma influenciar a inflação, ajudando, portanto, a nossa economia a voltar a crescer, né, mantendo a inflação baixa, mas não só isso, tem uma agenda de regulação de fintechs, de promoção de competição no mercado financeiro e atacar os spreads, que é aquela diferença entre a taxa de juros que o banco paga quando ele pega o seu dinheiro e a taxa de juros que ele te cobra quando ele te empresta. Então tem uma agenda de reformas que está sendo capitaneada pelo Banco Central que pode, no longo prazo, ajudar muito a nossa economia. Por outro lado, tem isso, né? A reforma da Previdência, que é algo que a gente quer atacar desde a década de 90, está para ser votado agora, né? Para terminar de ser votado agora, é bem provável que passe, né? E também reforma tributária, ou seja, o Brasil começou a atacar questões que são da estrutura da economia. Então, de alguma forma, eu acho que a grande mudança foi parar com esse foco de curtíssimo prazo, tentar fazer o PIB crescer um pouquinho agora, dali a 2, 3 anos, porque não dá para fazer com que durante 10, 15, 20 anos a economia cresça sustentada nesse tipo de política. Só que, por outro lado, quando você não dá nenhum tipo de estímulo, depende das famílias, depende das empresas, depende dessa vontade. Então, enquanto a gente não despertar isso nos agentes, vai ficar muito difícil. E, de alguma forma, eu acho que a gente tem que destacar o papel do BNDES, que tem mudado. A gente tinha um BNDES muito ativo, com uma quantidade de desembolso muito alta na economia, e talvez esse governo que entrou com essa mentalidade de diminuir o papel do Estado e a dependência das empresas nesse tipo de capital ou desse tipo de oportunidade, faz com que a nossa economia tenha que aprender como é que é crescer agora, sim. Então, com o BNDES com um papel diferente, menor no ponto de vista, né, de volume, mas também focando em infraestrutura, focando, por exemplo, saneamento. Metade dos domicílios não tem acesso ao saneamento básico. Está falando de uma agenda que é do quê? Século XVII, XVIII? Então, quando a gente tem um BNDES focado mais nisso e não emprestar dinheiro para empresas que já têm acesso, que já são grandes, têm acesso ao mercado internacional, é uma outra forma. A nossa economia está aprendendo como é que é essa outra forma. Então, acho que alguns destaques são por esse lado, assim. Só que, de novo, tem muito ruído e essas coisas demoram para ser aprovadas e para ter o efeito. Não sei se a gente tem paciência para alimentar 3 milhões de desempregados, 12 milhões e pouco de desempregados, tem paciência para poder esperar esses efeitos. Né? Que o número de desempregados é alto, mas ele é particularmente agravado quando você olha para os jovens, né? Então, é um país que não está dando perspectiva para uma parcela grande da mão de obra que vai ingressar no mercado. Então, isso é bem triste. Isso é super. Acho que a pior faceta da crise é o desemprego e o desemprego jovem também, porque são algumas dessas pessoas vão ter dificuldade para o resto da vida para poder entrar no mercado de trabalho. De fato, a gente precisa, de alguma forma, conseguir fazer com que o desemprego caia mais rapidamente, sem incorrer nos erros do passado, mas alguma coisa precisa ser feita. Voltando um pouquinho na questão do spread bancário, muito se fala sobre a questão da competitividade aqui dos bancos brasileiros, né? Que como talvez seja um oligopólio dos grandes bancos, por isso a gente tem um spread bancário tão ruim para as pessoas, e portanto o juro não abaixa, mesmo a gente abaixando os juros pelo Banco Central. Essa competição, trazendo mais bancos de fora para competir com os bancos domésticos, que são grandes até, eles têm um valor de mercado muito alto. Pode ser que isso gere, ou isso vai gerar, se for o caso, algum benefício no sentido de diminuição do valor do juro? Tem um debate sobre qual é a causa do spread ser tão alto, né? O Banco Central soltou um estudo que até incomodou alguns economistas, dizendo que, olha, a falta de competição não é um dos motivos. Então, para o Banco Central, o principal motivo seria a inadimplência, por exemplo. Como se você empresta dinheiro e não sabe quem que não vai te pagar, quem paga tem que compensar o indivíduo que não pagou. A inadimplência realmente é muito alta. Tem uma discussão sobre garantias. Então, se você não pagou, por exemplo, um financiamento de veículo ou uma casa, o banco poderia pegar essa garantia que foi dada, mas do ponto de vista jurídico isso é muito custoso, leva muito tempo, então o banco pensa 2 vezes antes de te emprestar.
mas uma grande parte dos economistas acredita que há um problema de concorrência. Essa agenda do Banco Central de fintechs, de Open Bank, então Open Bank é um negócio que tem começado muito forte na Inglaterra, que é você ter uma plataforma que não necessariamente é do banco, mas que pode acessar a sua conta em um banco, a sua conta numa corretora, a sua conta em agentes financeiros diferentes, mas com um aplicativo que não é nenhum deles. E isso faz com que a competição fique muito mais forte. Então eu acho que essa nova agenda com novas tecnologias, de alguma forma atraindo os bancos internacionais, pode sim, e eu acho que esse é um dos principais caminhos, para a competição estimular com que o spread caia. A gente tem também uma discussão sobre tributação, como os bancos pagam, pode parecer que não porque eles lucram muito, mas eles pagam muitos impostos. Isso faz com que o spread continue muito alto. Tem várias coisas que podem ser mexidas, mas se eu fosse escolher uma delas só para atacar, acho que seria a competição. Essa agenda do Banco Central pode trazer alguns frutos. Mas a gente sabe que banco sabe se adaptar muito bem à mudança, né? Então eu acho que precisa trazer banco de fora mesmo, não só novos formatos do sistema financeiro. E falando um pouco sobre pobreza, desenvolvimento, né? Eu acho muito curioso. A gente está aí há, 9 meses, né, do novo governo e ninguém discute pobreza no Brasil, né? Pouco tem se falado sobre isso. Assim. E tem aumentado. É lógico que as políticas e todas as medidas que vão sendo implementadas, elas têm, entre outras preocupações, no fundo, reduzir as desigualdades, melhorar a qualidade de vida, a gente sabe disso, né? Tecnicamente é para isso que elas são feitas. Mas não faz parte do debate público como poderia, né? E como já fez também em outros momentos da história brasileira. Eu queria saber se você está acompanhando como está a política específica de assistência, né? E alguns programas que geraram bastante discussão no passado, como Bolsa Família, nessa administração. O que tem sido falado a esse respeito? A primeira política tem sido de continuidade desses programas que, de alguma forma, a evidência mostra que deram certo, né? Bolsa Família, por exemplo, tem diversos estudos mostrando que os impactos, que o custo é muito baixo pelo retorno que dá. O que tem sido feito, tem sido discutido, então é bom deixar claro que ainda parece que é um pouco embrionário, assim, mas que o Bolsa Família pode ser expandido para virar um tipo de experimento do imposto negativo que o Friedman lá atrás propôs, né? Que é a ideia de que pode ser que você não pague imposto de renda, na verdade você receba dependendo do nível de renda que você tem, e conforme vai aumentando você pode migrar dessa parte que recebe um benefício para poder contribuir e pagar o imposto conforme você ganha mais. Então o que tem sido feito fortemente é isso, assim, é essa continuidade dos programas que deram certo, uma discussão sobre um redesenho. Então se o Bolsa Família de alguma forma parece ter tido efeitos positivos, deixar ele mais forte com valores maiores, uma abrangência maior, um cadastro. Tem uma discussão sobre tributação que é, bom, e se a gente desonera a cesta básica ou deixa a cesta básica com os tributos, mas devolve o dinheiro para as famílias que estão em condições mais vulneráveis. Também é uma outra discussão que tem sido feita. Algumas pessoas apoiam porque aí você, na verdade, está dando benefício justamente para quem precisa, porque você não está tirando os tributos para todo mundo, mas essa pessoa vai receber de volta. Agora, quem critica diz, olha, é muito difícil acessar essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade para devolver o dinheiro para ela. E, portanto, talvez seja uma política que, por mais que tenha uma boa intenção, seja difícil de ser implementada. Mas, do ponto de vista de desenhos de políticas redistributivas, esse é o que mais tem sido falado ultimamente, assim. Porque tem um foco muito grande nas reformas estruturais, como você colocou, assim, o foco é que a economia cresça, que a pobreza diminua. Existem diversas formas de atacar isso, né? Esse governo me parece que ele foca em retomar o crescimento econômico de maneira estrutural. E essa parece ser a principal bandeira para atacar a pobreza no longo prazo. Então uma pergunta talvez um pouco capciosa, né? O que a gente tem de perspectiva para o futuro? Levando em conta, obviamente, reformas, intenções, expectativas e o fator político. O fator que envolve pessoas que não estão acostumadas com o processo político, fazem declarações indevidas, e que, portanto, passam mensagens enviesadas, né? Que é o que você falou, é o ruído. E aí, o problema todo é o ruído? É só isso? Não é? É a capacidade, de fato, de aplicar? Olha, eu acho que, em parte, a gente ter, de alguma forma, esgotado os limites de crescimento da economia, porque, assim, tem uma agenda de educação que a gente pouco debate do ponto de vista econômico, não com os economistas, assim, quem é especialista debate, né? Mas no grande público, o impacto da educação no crescimento econômico ele é pouco difundido, assim. E como é que a gente pode crescer de maneira sustentável com produtos mais sofisticados se o nosso trabalhador não tem acesso a essas oportunidades? Então, como a gente não educou, como a gente não tem infraestrutura, como a gente poupa pouco e como a gente pesquisa e inova pouco, fica difícil
imaginar que a gente vai poder voltar a crescer facilmente e rapidamente de maneira sustentada durante vários anos. Tem uma agenda de infraestrutura que está sendo tocada e as concessões podem sim fazer com que a gente retome o crescimento quando elas começarem. O governo percebeu que não é tão fácil fazer uma concessão, não é tão rápido, tem muita regra e muito interesse envolvido, mas pode ser um dos vetores de crescimento. Agora, a gente tem potencial para sair do mundo de crescer 1% para 5%, mas também poderia sair de 5% para 10%. Assim, a gente tem muita oportunidade para ser explorada, mas se não fizer essa agenda da educação, da produtividade como um todo, estamos condenados ao que a gente chama de armadilha da renda média, né? A perspectiva que eu tenho é, não vamos crescer tão rápido e não vamos ter uma taxa de crescimento tão alta enquanto essas reformas todas não passarem, e a gente precisa saber como é que vai passar, o que vai ser de fato essa reforma tributária, se vai ter de fato as concessões, como é que vai ser essa agenda. Aí pode ser que em 2020, 2021 a gente retome taxa de crescimento, que para nós que estamos já há vários anos sem crescer nada, crescer 3% parece muita coisa. Mas vamos lembrar que nós somos um país de renda média, então não era para a gente ficar feliz em crescer 3%, era para ficar triste. Mas eu acho que por enquanto crescer 3%, 4%, conseguir crescer 5%, dá para alcançar um pouco com infraestrutura. Só que tem toda uma agenda de produtividade que precisa ser atacada. E parar de cortar bolsas de fomento à ciência, né? Já é um bom começo. Precisa realocar direito esses recursos, sabe? Assim, a gente precisa pesquisar, a gente precisa inovar. Então... Tem ciência, não tem crescimento. Precisa atacar os gastos em outras áreas, né? A gente tem uma agenda também de reforma administrativa que é super importante. O quanto o governo gasta com a máquina pública, com funcionários, enfim, é uma coisa que está sendo bem discutida também. Com vários Cs e com um Si muito grande, que é o resto do mundo não atrapalhar enquanto a gente está nessa brincadeira. Né? Espera aí, mundo. Pois é, porque a gente... E o mundo esperou, esse é o ponto. O mundo esperou perdemos muito a oportunidade. tempo, várias vezes. O mundo esperou muito tempo a gente poder fazer essas reformas. Agora tá mais difícil, né? Gente, muito feliz de novo de ter o João Ricardo aqui com a gente, falando sobre economia. Muito obrigado, é sempre um prazer. A gente que adora. O prazer é dele, né? De quem assiste. Só falando de crise. Me chama pra falar de coisa boa, pô. Nós vamos chamar, juro. Vai ter um vídeo de coisa boa aqui pra explicar não sei o que. Eles têm que pedir. É mesmo, pede, o que vocês querem que o João fale? Coisa boa pra voltar aqui no canal. Nossa, tá aí um quiz. Vamos deixar essa pergunta em aberto. Quero ver quem vai sugerir alguma coisa que ele consegue falar que não seja baixo astral. Crise. Usa a hashtag desse você responde. Então, e manda pra gente sugestões de vídeos com o João Ricardo, de coisas positivas, bonitinhas, legais, os 5 carinhosos, pra gente poder fazer aqui no canal, fechou? É isso aí, galera. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, inclusive as do João, que vão aparecer aí agora de novo pra você. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Espalhando alegria como sempre, né? O pessoal, eu achei que foi otimista, de certa forma. Poxa, tentei, né? Porque eu dou aula de economia, faço sobre crescimento econômico, as pessoas saem tristes, depressivas. Tem que dar um abraço coletivo no canal. Eu dou aula de teoria, entendeu? O mundo é ruim, o mundo é uma bosta, você vai se ferrar, Nossa. todo mundo vai se matar. É isso. Nossa, gente, que horror. Depois desse vídeo a gente vai calcular quantos unfollows, desinscritos. É, Tem sim. essa palavra, desinscritos? Não, né? Deve ter. Sei lá, vai acontecer, porque...